João capítulo 10, versículos 1 a 10. Existe um período do ministério de Jesus que só é registrado no Evangelho de João. E esse daqui é um deles, começa lá no capítulo 8, mais ou menos, quando Jesus vai a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Jesus seguia a religião judaica e uma das festas obrigatórias para os judeus comparecerem em Jerusalém, comparecerem ao templo, era exatamente a festa dos tabernáculos. Os outros evangelhos só falam de uma ida de Jesus a Jerusalém, que é justamente aquela ida final, onde ele vai enfrentar então a cruz e depois ter a ressurreição. Mas João menciona diferentes oportunidades em que Jesus esteve em Jerusalém. E essa foi uma delas. E sempre causando alguma polêmica, sempre sendo visto com muita curiosidade, muita crítica e muita oposição pelas autoridades religiosas, porque ele abertamente ele se opunha a muitas das suas práticas. Então, aqui ele faz um discurso bastante incisivo e bastante didático. Jesus sempre utilizou coisas no dia a dia da vida do povo como meios para falar de verdades transcendentes, coisas que seriam difíceis expor teologicamente. Ele expunha falando de coisas do dia a dia. O semeador que jogava semente no chão, a dona de casa que procurava uma moeda perdida dentro da sua casa, embaixo do móvel, embaixo da cama, a luz acesa iluminando o ambiente, enfim, coisas que eram do dia a dia de todo mundo. E aqui ele fala então da figura do pastor. É uma figura importantíssima até hoje na Palestina, é a figura do criador de bodes e ovelhas, porque a Palestina é um terreno árido que nunca foi muito bom para você criar gado, né? Aquelas bois enormes, aquelas vacas, aquele negócio. Sempre foi um lugar bom para criar gado miúdo. Parecido com o Nordeste do Brasil, né? No Nordeste do Brasil também se cria muita cabra, né? Um prato famoso do Nordeste é a buchada de bode, né, Biano? Você não é exatamente do Nordeste, assim, não, mas... mas o bode e o jegue são parte da nossa fauna do Nordeste, da mesma forma que as cabras e os jumentos eram da Palestina, né? Então, a figura do pastor era muito conhecida. E ele faz esse paralelo, então, ele se identifica com essa figura do dia a dia das pessoas. E ele começa falando de uma forma muito autoritativa, de uma forma muito incisiva, com muita ênfase, quando ele diz assim: em verdade lhes digo. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade, aquilo que ele vai falar a seguir precisa ser lido com muita atenção, com muito respeito, porque ela equivale no Evangelho àquela expressão que os profetas utilizavam. Assim diz o Senhor. É um preâmbulo, é uma introdução a alguma coisa muito importante que vai ser dita. E ele diz o seguinte, né? Em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador.
Para compreender o sentido dessa frase, é importante a gente saber como funcionavam os currais de ovelhas na Palestina. Na verdade, havia dois tipos. Um era um curral comunitário de uma aldeia, tinha lá algumas casas, tinha lá vários criadores de ovelhas, e eles então tinham uma casinha lá reservada, onde as ovelhas das pessoas ficavam guardadas ali. As pessoas não tinham espaço em casa para guardar os animais. Então, elas ficavam naquele curral municipal ali, onde guardavam as ovelhas. E uma pessoa ficava responsável por abrir e fechar esse curral, né, que é identificado aqui como o porteiro, né? Então, esse curral ele era murado, e os pastores que queriam levar as suas ovelhas para pastarem, então de manhã cedo chegavam lá, ele abria a porta, ele chamava as suas ovelhas e elas o seguiam então para o pasto. As outras ficavam lá esperando o outro pastor vir buscar. Quando todos os pastores iam lá pegar as ovelhas, ficava vazio. De noite, ao cair da tarde, então elas voltavam para passar a noite ali naquele curral. Funcionava desse jeito. Em algumas situações, quando o campo era muito grande, as ovelhas se afastavam muito, havia também lugares onde os próprios pastores faziam um cercado e guardavam as ovelhas ali. E nessa situação, o porteiro desse cercado era o próprio pastor. Ele deitava na entrada do cercadinho, as ovelhas ficavam ali, nenhuma ovelha saía sem autorização dele. Para ela passar, para ela sair, ela tinha que passar por cima do pastor, não é? Então o pastor se deitava ali e fechava então esse curral que já ficava na roça, não era na cidade. Então eram dois tipos de currais de ovelhas, e isso nos ajuda a entender o que Jesus está dizendo aqui. Não é? Porque, claro que as ovelhas corriam dois grandes perigos. Um era a dos animais predadores, né? O mais famoso deles, o lobo. Né? Havia outros carnívoros lá que poderiam, eventualmente, atacar uma ovelha. E outro era o próprio ser humano, né? Os ladrões de ovelha, né? Que pulavam o muro do curral e catavam a ovelha e levavam embora. Né? Esse não passava pelo porteiro, esse não entrava assim por bem no curral, esse tinha que pular o muro. E é desse que Jesus fala, não é? Aquele que entra pelo curral das ovelhas, que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Esse é um outro aspecto muito interessante que nós temos aqui no Brasil também, não é? Os vaqueiros do norte do país, do Nordeste, eles têm uma forma de chamar os seus animais, mesmo a grande distância, que é o aboio. O aboio de um vaqueiro, ele é reconhecido pelo gado, bem à distância, e é uma forma dele chamar esse gado para perto dele. Com a sua própria voz, ou então com o berrante, não é? Então isso é uma forma de juntar a boiada. Isso acontecia também com os pastores de ovelha. Eles tinham uma linguagem própria para chamar as suas ovelhas, e elas
reconheciam, e quando ele soltava a sua voz com esse chamado, elas então se agrupavam e vinham atrás dele. Paravam de pastar onde elas estivessem longe e, se alguma não vinha, aí ele saía atrás, como nós já vemos em outras situações aqui no Evangelho mesmo, o pastor que sai atrás da 100ª ovelha, mesmo tendo as 99 se reunido a ele, não é? Então são cenas do dia a dia da Palestina que Jesus usa para se apresentar ele mesmo como o verdadeiro pastor. Ele, o verdadeiro pastor. A figura do pastor, ela era muito simbólica também quando se falava dos governantes. Se vocês observarem algumas representações dos faraós, governantes mais poderosos da sua época, vocês vão ver lá, né, aquela estátua dourada, né, do faraó, assim, trazendo duas coisas nas suas mãos. Um cajadinho e um cetro. Eram símbolos de poder que nada mais eram do que as ferramentas de trabalho do pastor. O cajado, que era comprido, né, com aquela curva na ponta, com o qual ele puxava a perna da ovelha fujona, né? Aquela pontinha lá era para, vem cá, né? Puxava. E o bordão, né? Era um cacete que ele usava para proteger as ovelhas, não para bater nas ovelhas, né? Não ia querer ferir o seu próprio animal, mas para encarar os lobos, raposas e outros hienas e outros animais carnívoros que atacavam o rebanho, não é? Então, esses eram os instrumentos do pastor, que aparecem, então, na representação dos reis. Os reis eram também figuradamente chamados de pastores do seu povo. E os profetas, especialmente Ezequiel, por exemplo, Jeremias, eles denunciam as mazelas, a incompetência, a irresponsabilidade dos pastores de Israel. Ele usa exatamente essa palavra. E ele diz, olha, eu vou dar a vocês outros pastores, porque esses aqui não estão tomando conta do rebanho. Na época de Jesus, inclusive, a figura do pastor não era bem vista. Não era bem vista. Isso me lembra da Dona Enedina, minha mãe de criação. Ela morou muitos anos em Boa Esperança, lá no sul de Minas, terra de Rubem Alves. Conheci bem aquela cidade. E quando eu ia para lá, às vezes, passar férias, passar algum tempo com ela, eu aproveitava para ir num salão de barbeiro. Barbeiro mesmo, aquela portinha, assim, aquele salão meio escuro, nada a ver com esses salões assim bonitos que a gente vê hoje, né? Tudo decorado, assim, tudo. Era aquele salão tradicional, onde tinha lá um senhor lá, já normalmente de idade, né? E cortava o cabelo dos clientes, e onde tinha alguns quadrinhos que funcionavam como hoje funcionam os memes de redes sociais, né? Alguma coisa divertida, assim, pendurada na parede. Esse barbeiro, eu me lembro bem que ele tinha lá um quadrinho dizendo assim, neste local reúnem-se caçadores, pescadores, passarinheiros, políticos e outros mentirosos. Super inteligentes os dizeres do quadrinho lá do barbeiro, lá de Boa Esperança. Não é? Se fosse da época de Jesus, ele incluiria também pastores de ovelhas.
Porque era esse o conceito que as pessoas tinham. O pastor de ovelha, se sumia alguma ovelha, ele ia alegar o quê? Ele ia alegar que foi o ladrão que levou ou um predador que pegou a ovelha e levou embora, comeu a ovelha. E como eles trabalhavam muitas vezes à noite e à distância, né? Era as criações terceirizadas, né, dos grandes proprietários, né? Então não tinha ninguém lá, não tinha câmera para mostrar o que aconteceu, ficava na palavra do pastor. E muitas vezes os donos dos rebanhos achavam que o pastor tinha feito churrasco de algum dos animais, não é? Então pesava sobre os pastores uma desconfiança, assim, e até nos tribunais o testemunho de pastores não era aceito, era uma coisa assim tremenda. Eram muito mal vistos. No entanto, quando Jesus nasceu, quem foram os primeiros a receber o anúncio do nascimento de Jesus? Foram justamente pastores que estavam lá no meio da noite, perto de Belém, com as suas ovelhas. Eles presenciaram, então, os anjos anunciando o nascimento de Jesus. Sempre essa inversão que o reino de Deus muitas vezes provoca, né, nos valores vigentes da sociedade, eles quebraram o preconceito e anunciaram justamente aos pastores. Na Bíblia mesmo nós temos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eram criadores de animais. Moisés, quando foge do Egito e vai morar lá na península do Sinai, qual a profissão que ele assume? A profissão de pastor dos rebanhos do sogro dele, Jetro. Então Moisés também era um pastor. Quando Samuel vai à casa de Jessé ungir o novo rei de Israel, aparecem todos os irmãos mais velhos dele, todos os irmãos mais velhos, né, os filhos de Jessé, mas ficou faltando um. Não era nenhum deles, era quem que ele estava procurando? Davi, que estava fazendo o quê? O menino está lá com as ovelhas, está lá com o rebanho. Pastor também, não é? Então, a figura do pastor é importantíssima na história da salvação. O problema é que existem bons e maus pastores. E aí eu saio da criação de animais e venho agora para 2026, onde nós temos milhares de pessoas, especialmente aqui no Brasil, que usam o título de pastor. Não é? Vamos ter, neste ano de eleições, milhares de candidatos com o nome pastor, né, no seu registro eleitoral. Será que a gente pode confiar hoje numa pessoa só porque usa o título de pastor? A gente tem visto na internet, no jornal, no noticiário em geral, a quantidade de pastores envolvidos em casos de assédio, de delitos sexuais, né? Grandes delitos financeiros. Tem um, por exemplo, que está preso aqui no maior escândalo financeiro recente, passou lá de Belo Horizonte, não é? De uma grande igreja. E outros, não é? Então, existem também falsos e verdadeiros pastores, não é? Então Jesus faz essa comparação, mas o povo não estava entendendo ainda o que ele dizia. E ele
volta, diz mais uma vez aqui no versículo 7, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus usa a figura do pastor lá no cercadinho, lá na roça. Ele virou a porta, ele está deitado na entrada daquele abrigo e é por ele que as ovelhas têm que passar para entrar e sair. Ele mesmo se entrega como a porta daquele curral, onde as ovelhas podem repousar em segurança. Uma coisa que é importante nós termos em mente é o seguinte, é que a função do pastor não é manter as ovelhas presas dentro do curral. Quem tinha que fazer isso era o porteiro, ele que tinha que tomar conta das ovelhas ali. O pastor é aquele que acompanha as ovelhas quando elas são soltas. É levar as ovelhas pelas pastagens para que elas possam, então, se alimentar. Muita gente acha que o pastor é um carcereiro das ovelhas. Não, o papel do pastor não é esse. Eu estou falando de ovelhas animais e ovelhas humanas também. O pastor não é um carcereiro das ovelhas. O pastor é aquele que acompanha a caminhada de cada ovelha para ver se ela também não está indo por caminhos errados, por caminhos perigosos, se elas não estão se alimentando de plantas tóxicas que vão lhe fazer mal. É esse o papel do pastor. Quando o texto fala daqueles que entram no curral das ovelhas não pela porta, mas por cima dos muros, a imagem que me ocorre realmente é o que tem entrado no nosso curral, o que tem entrado no meio do nosso rebanho. Hoje nós temos muita coisa entrando, não é? Pelo celular mesmo, né? Uma grande porta de entrada de coisas absolutamente falsas, enganosas, sem ter nada a ver com a palavra de Deus, mas disfarçadas muitas vezes de coisas espirituais, né? Coisas de autoajuda. É necessário ter muito cuidado e é minha função também como pastor zelar por isso, né? Para que não entre na nossa comunidade esse tipo de informação. Embora a gente sempre confie, como Jesus também dizia, que a ovelha sabe a voz que ela tem que ouvir. A ovelha mais madura, ela não vai seguir atrás de falsos pastores. Ela não vai mudar de rebanho assim à toa. Porque ela sabe a que rebanho que ela pertence. E nós estamos falando aqui do rebanho do Senhor Jesus, do qual eu, como pastor, eu sou um representante. Essa é a grande responsabilidade daqueles que assumem o título de pastor. Seja qual for a igreja, qual for a denominação, qual for a sua formação intelectual, é necessário ter um zelo e um cuidado muito grande antes de se apresentar diante das pessoas como um pastor. Coisa que muitas vezes a gente não vê em algumas pessoas, infelizmente. Não é? Então, a promessa de Jesus, e eu aqui vou me encaminhando, né, para o final dessa mensagem, é a seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
vida abundante. Bom, a primeira imagem que ocorre, né, a muitas pessoas é a seguinte: então, vida abundante é o quê? Aquela vida próspera, né? Aquela vida de luxo, de consumo, né? É nessas horas que a gente precisa ler o Salmo 23. Nós lemos o Salmo 23 hoje, nós cantamos o Salmo 23. Porque ali está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse faltar aqui, o verdadeiro sentido dessa palavra, no versículo do Salmo 23, é o seguinte: eu não vou sentir necessidade de mais nada. Né? Então é como se eu dissesse assim: o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Isso me basta. Isso me basta. É diferente da pessoa, por exemplo, que é consumista. Não é? O consumista está sempre faltando alguma coisa. Ele está sempre precisando comprar alguma coisa a mais. E a propaganda ajuda nisso daí também, criando necessidade, né, na cabeça das pessoas, né, para elas comprarem aquilo que elas não precisam. Não é esse o sentido da abundância, da vida abundante de Jesus. A vida abundante de Jesus é essa. Eu, tendo o Senhor como meu pastor, tendo Jesus como meu pastor, então eu não vou sentir falta de outras coisas que não têm a mesma importância, que não têm a mesma, o mesmo peso, que não tem, que não fazem falta realmente na minha vida. Claro que nós temos necessidades mínimas, claro que nós precisamos ter uma vida com dignidade, mas não se trata de uma vida de ostentação, não se trata de uma vida de ir atrás daquilo que a gente não precisa. Acho que é muito importante a gente ter clareza disso, né? Então, a vida abundante é a vida abundante que fala o Salmo 23. Nada me falta. Não é? Então, meus irmãos e irmãs, é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse domingo do Bom Pastor, desejando que nada falte a nenhum de vocês, porque Jesus é realmente o nosso bom pastor. Amém?